utiliza a lei da atração para vender uma casa? Muitas vezes você tem um imóvel que você quer muito vender porque esse dinheiro vai te beneficiar de alguma forma ou porque você precisa dele para dar entrada num outro imóvel que você queira. Mas muitas vezes o processo está meio lento, ninguém se interessa, ou simplesmente as pessoas até acham interessante, mas não querem dar o valor que você deseja. Então hoje eu vou te ajudar a resolver essa situação, te falando aqui algumas dicas práticas que você pode utilizar a lei da atração para que você consiga facilitar essa venda. E para fazer isso, hoje eu trouxe para você aqui o livro Como o Segredo Mudou a Minha Vida. Esse livro, não sei se você já conhece, é um livro baseado nos ensinamentos do segredo, mas que compila histórias de pessoas que tiveram a vida transformada em várias áreas da vida, com os ensinamentos do livro e do filme. O Segredo, que foi, né, um divisor de águas na lei da atração aí nos últimos anos, que difundiu esse conhecimento de lei da atração basicamente de uma forma mundial. Então esse livro, a Rhonda Byrne, reúne histórias de pessoas que utilizaram os ensinamentos e ali tem algumas sacadas, assim, algumas dicas que você pode colocar em prática quando quiser algo. Tem várias áreas da vida que esse livro aborda e hoje eu vou trazer para você justamente um caso de uma pessoa que utilizou para vender um imóvel. Eu vou contar um pouco da história aqui, vou ler com você, né? A base desse quadro é Lendo Comigo, então a gente vai ler juntos e eu vou pegar alguns detalhes aqui da história da pessoa para ressaltar. Tá bom? Que são as dicas práticas, ou seja, as coisas práticas, o passo a passo que essa pessoa fez para facilitar a venda desse imóvel, tá bom? Então, bora lá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui a mais um vídeo. Bom, olha só, hoje eu tô aqui com o meu Kindle, tá? A gente vai ler uma versão e-book do livro Como o Segredo Mudou Minha Vida. Tem a versão física também, os dois links do livro físico e do e-book tá aqui na descrição, mas hoje eu vou ler no Kindle com você. A história que eu vou ler, que retrata a situação de uma pessoa que queria vender uma casa, está no capítulo Como Utilizar o Segredo para Receber Riquezas. Eu não vou te falar qual é a página exata, porque a gente está aqui num e-book, né, no Kindle, e aqui não tem uma página exata, tá? Vai depender do tamanho de tela, vai depender da configuração de fonte, enfim. Então não tem uma página exata, mas dentro desse capítulo você vai encontrar essa história que começa com o seguinte subtítulo: certifique-se de que suas ações estão sintonizadas com os seus desejos, tá? E aí já começa um ensinamento aqui. Meu objetivo é ler e te dar algumas sacadas do que eu peguei a partir da história, tá? Olha só, certifique-se que as suas ações estão sintonizadas com os seus desejos. Essa dica, esse capítulo, esse título aqui, né, desse capítulo, esse subtítulo, na verdade, ele já diz muito, porque muitas vezes a gente quer realizar algo, só que a nossa ação não está sintonizada com aquilo que a gente deseja. A gente quer ir para a direita, mas a nossa ação está indo para a esquerda. Eu vou te explicar alguns detalhes aqui da história para você entender, mas essa já é a primeira dica. Bora lá para você entender um pouquinho mais disso. Quando quiser atrair alguma coisa para sua vida, certifique-se que suas ações não contradigam seus desejos. Pense naquilo que pediu e certifique-se de que suas atitudes espelham aquilo que espera receber. Abrir espaço para receber seus desejos é uma forma de mandar esse poderoso sinal de expectativa para o universo. Já para dar um exemplo aqui, o que aconteceu? Quando eu queria mudar de casa, eu queria ir embora da minha casa e conseguir uma outra casa, comprar uma casa, mudar para um outro imóvel. O que eu fiz? A minha ação começou a estar alinhada com o meu desejo. Eu comecei a preparar a mudança. Já tinha casa, Aline? Não. Mas a minha ação tinha que estar alinhada com o meu desejo de me mudar. Uma pessoa que quer se mudar, ela organiza as coisas, ela doa o que não serve mais, ela organiza o espaço da casa, as coisas que ela vai realmente querer ter para começar aquela nova história. Então eu comecei a peneirar ali na minha casa o que servia, o que não servia, o que eu queria trazer para essa casa nova, que fazia sentido para a Aline de agora, porque muitas vezes a gente vai vivendo a vida e não percebe que a gente tem um monte de coisa atravancada que não representa mais quem a gente é nesse momento. E um momento de mudança, normalmente a gente peneira, a gente deixa coisas para trás para seguir adiante. Então eu comecei a fazer isso, eu organizei guarda-roupa, eu organizei livros que eu não queria mais, materiais que eu não queria mais, fui tirando tudo do lugar e realmente doando, passando à frente, como se eu já tivesse encontrado a casa que eu queria e estivesse pronta para mudar, tá bom? Então essa é uma ação que eu fiz alinhada com o meu desejo de mudança de casa. Vamos continuar aqui para você entender, no caso específico, para quem quer vender, porque essa história tem bastante dicas aqui, tá? Para você que quer vender a sua casa. Olha só.
Como vender uma casa? Quando fui morar com meu namorado, aluguei meu apartamento e na época em que o inquilino saiu, decidi vendê-lo. O valor do imóvel tinha aumentado bastante desde que eu comprara e meu namorado concordou que deveríamos colocar à venda e transferir o apartamento dele para o nome de nós dois. No início, tive certeza de que ele seria vendido muito depressa. Eu praticava o segredo desde o início do ano e pensei que se eu quisesse o suficiente, aquilo iria acontecer. Mas as semanas foram passando e o apartamento não era vendido. Entrei no site do segredo em busca de inspiração. Olha só, ela já tinha tentado, vender o apartamento e ela acreditou que simplesmente se eu quiser muito, isso vai acontecer. Muitas vezes a gente tem esse sentimento, Se algo é o que eu quero muito, basta eu querer que vai acontecer. E aí tem um adendo aqui. Muitas vezes a pessoa que quer muito e não tem nenhuma crença que contradiga esse querer muito, vai ser muito provável que aconteça mesmo. Só que o que acontece é o seguinte, quando nós temos crenças que contradizem o nosso desejo, a gente precisa aumentar a nossa crença que combine com o nosso desejo. Por isso, as ações alinhadas com o seu desejo vão te ajudar a fortificar as crenças que combinem com o seu desejo. Nem sempre vai ter o caso da pessoa, eu quero muito e eu não consegui porque eu querer não basta. Tem pessoas que querem muito algo, que não tem muita resistência, não tem nenhum pensamento contrário. E sim, acontece. Coisas que a gente quer muito, mas a gente não se importa tanto também. Acontece isso. Agora, quando a gente se importa muito e tem muita crença oposta, aí o que acontece é que as nossas crenças contradizem o nosso desejo, por isso a ação vai facilitar. Foi então que eu me dei conta. Minhas ações não estavam refletindo meus desejos. Eu queria vender o apartamento, mas na verdade não estava fazendo nada para que aquilo acontecesse. Não fora até lá desde que o inquilino saíra, pois havia começado a considerar o imóvel um estorvo, coisa que, claro, garantia que ele continuasse a ser um estorvo. Olha só, gente, a primeira dica, eu já dei uma, Então a segunda dica. Ela considerava o imóvel um estorvo. Isso aqui, essa dica, parece simples se você passar o olho rápido e não prestar atenção, mas isso é fundamental. O sentimento que você tem sobre algo é muito importante. E ali, quando você tem um sentimento de você querer se livrar de alguma coisa, é um sentimento muito negativo. E ali, como é que você vai querer vender algo para alguém, oferecer algo para alguém, sendo que você acha que é um estorvo, que é um peso na sua vida? Então pensa o seguinte, o que está reverberando no seu campo? Que aquele apartamento, que aquele imóvel, aquela casa, é um estorvo, você não vê valor. Como é que as pessoas que você quer vender vão ver valor nele? Você entendeu? As pessoas não vão ver valor nele. Então, se é aquela circunstância, por exemplo, que você quer vender e as pessoas chegam lá e falam que não vale tudo aquilo que você está cobrando, que não querem pagar tudo aquilo que você está cobrando, até gostam e tudo, mas depois não fecha negócio, a pessoa aparece, acha que vai ser incrível e depois some. Isso está acontecendo porque o seu sentimento de que não tem valor reverbera para as pessoas de fora. Então, elas não vão querer pagar o valor que aquele imóvel tem. Você entendeu? Porque para você, dentro de você, aquele lugar é um estorvo, aquele lugar não vale a pena realmente. Se você não aprecia, quem é que vai apreciar? A gente cria a nossa realidade, a gente atrai pra gente as pessoas que estão vibrando na mesma frequência. Então, se você tá acreditando que não tem valor nenhum, você vai atrair pessoas que olhem para aquilo, nossa, muito bom, mas não vale tudo isso. Então você precisa mudar, girar isso aqui. E novamente eu volto para a história comigo em relação à minha casa. Eu queria me livrar da minha casa. Por um bom tempo o sentimento que eu tinha era esse, eu quero me livrar daqui. Como é que eu saio daqui? E aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer o contrário, eu comecei a apreciar a minha casa, eu comecei a agradecer pelo que ela tinha de positivo para mim, mesmo que ela não atendesse mais todas as minhas necessidades. Muitas vezes a gente acha que se a gente apreciar algo, a gente vai continuar com aquilo pra gente. Ah, mas se eu apreciar a minha casa que eu não gosto mais, eu não vou vender nunca, eu não vou me mudar nunca. Não, ao contrário. Você está mudando o sentimento e a lei da atração vai te trazer algo que te traga ainda mais satisfação. Então a venda vai acontecer porque eu vou me sentir, quase que não sai, vou me sentir mais satisfeita quando eu vender. Ou vou me sentir mais satisfeita quando eu estiver na casa que eu anseio, assim que eu conseguir vender essa para dar entrada na outra. Então eu comecei a agradecer. E o que eu agradecia, já que ela não atendia as minhas necessidades mais? Eu agradecia pelas memórias que eu criei lá. Aviso, momento aviso aqui do canal. Eu estou dando exemplo
Só que não adianta você fazer no automatismo. Poxa, ai, pelas memórias que eu criei aqui, que a Aline falou que eu tenho que agradecer. Isso, pelo amor de Deus, eu preciso avisar. Mas às vezes tem coisa que a gente precisa avisar, né? É o sentimento que conta. Eletromagnetismo, sinais elétricos pelo pensamento, mas também magnéticos no nosso coração. A gente precisa sentir realmente. Então, eu tô te dando um exemplo aqui, mas analisa. Pensa na sua história. O gavião tá voando ali. Tá aqui na varanda, eu adoro gravar porque eu fico vendo as coisas lá em volta, né? Enfim. E aí o que acontece, né? Você vai simplesmente agradecer por aquilo que é real. Não é pra ficar, agradeço. Pelo amor de Deus, você não tá querendo fazer nada, né? Você tem que mudar a sua vibração. Se sentir bem não custa nada, gente. É bom, né? Então, assim, o que eu fazia? Eu lembrava. Era um pouco difícil justamente porque tinham problemas acontecendo naquele momento. Só que eu me esforçava para lembrar os aspectos positivos daquela casa. O que teve de positivo para mim. Então, eu lembrava que era muito legal a parte de que a vizinhança... Quase vizinhança. A vizinhança eu já conhecia há tantos anos, há mais de 20 anos me conhecia quando criança. Então, quando eu precisava de alguma coisa, tinha sempre alguém à mão. Se eu estivesse na rua e acontecesse alguma coisa, sempre tinha alguém conhecido. Eu eliminava os aspectos negativos, que eram os problemas que as novas vizinhanças causavam. Eu olhava para o positivo daquela situação. E ali eu lembrava que eu criei muitas memórias. Foi a minha infância, a minha adolescência, a época da faculdade. Tanta coisa boa aconteceu naquela casa. Aquela casa me protegia da chuva, ela me protegia do sol, eu tinha um lugar quentinho para dormir. Então eu ia lembrando todas as coisas boas que ela me trazia. Ainda que naquele momento eu quisesse muito sair dali porque já não tinha mais tanta coisa boa assim. Não é que não tinha mais, mas eu queria muitas outras que ela não me oferecia. Então eu fui simplesmente agradecendo, eu ia dormir todo dia agradecendo pela minha casa. E aí o que aconteceu é que quando eu me mudei, era um sentimento dúbio. Eu tava muito feliz pela minha casa nova, mas também sabe aquela coisa de quando você deixa alguém que você ama muito num lugar? Você vai embora porque você encontrou algo melhor, um lugar melhor, mas você tá tão assim, tem um apego, não é um apego ruim, mas era um apego de saudosismo. Sou muito feliz por onde eu tô indo, mas eu também tenho um carinho enorme por tudo que eu deixei. Foi esse sentimento que eu mudei, porque eu realmente fiz essa transmutação desse sentimento. Não era mais um estorvo para mim. Eu olhava para minha casa com amor, tá? E aí a lei da atração me trouxe uma casa que eu podia sentir ainda mais amor, ainda mais aquele sentimento de apreciação, tá bom? Então, basicamente é isso. Essa primeira parte aqui, pequena, mas muito interessante, tá? E aí ela fala o seguinte: depois de entender isso, fui ao apartamento e certifiquei-me que ele estava atraente para os compradores em potencial. E me reuni com vários outros corretores para ter certeza de que ele estava sendo oferecido pelo preço certo. Uma ação prática, além, né, de olhar, não olhar como estorvo também, observar o estado daquele lugar que você está querendo vender. Muitas vezes você vai vender uma casa para alguém, você vai oferecer um imóvel para alguém e nem você compraria. Faz essa pergunta. Se tivesse nesse estado aqui, eu compraria? Não, eu não compraria, porque não me atrai. Então, assim, não é tapear, né, gente? Pegar, não, vou fazer isso aqui para as pessoas olharem e de repente não verem um problema. Não é isso. É o contrário, é você olhar com carinho e perceber, eu moraria aqui? E a partir disso você vê quais melhorias você pode realmente fazer, que estejam dentro das suas condições no momento, mas que vai fazer com que esse local seja mais atrativo para as pessoas, sabe? Uma coisa simples, por exemplo, aqui. Eu assistia muito Irmãos à Obra. E aí o que eles faziam, né? Eles deixavam a casa com a aparência, né, com coisas que lembrassem assim para a pessoa o sentimento que os compradores gostariam de ter no cotidiano. Eu lembro que eles assavam biscoitos, né? Nos Estados Unidos tem uma tradição que eles falam: se você quiser vender um imóvel, asse biscoitos. Porque o que acontece é que você chega na casa com cheirinho de biscoito assando e tudo, e dá aquele desejo de você ficar, né? E aí eles deixavam uma mesa arrumada, flores, sabe? Porque ali a pessoa sentia aquele sentimento de aconchego. Como a casa muitas vezes estava mobiliada, eles deixavam como se fosse já a casa pronta para a pessoa morar, mesmo que eles fossem tirar os móveis depois. A pessoa vislumbrava ali o lugar, né, como seria com a família e tal. Então, se você não consegue fazer isso hoje, se você vai vender a sua casa, o seu imóvel, sem os móveis, o que você pode fazer? Como é que tá a pintura desse lugar? Como é que tá a aparência física? Tá limpo? Muitas vezes você não pode pintar, mas você não consegue passar um pano, consegue lavar, deixar limpo o lugar, para deixar entregue para essas pessoas de modo que ela aprecie
isso, que ela consiga ver a beleza desse lugar realmente, sabe? Quando a gente usa, né, disso, de carinho realmente, fazer algo para os outros como se fosse pra gente, as pessoas sentem isso. Eu lembro que quando eu cheguei na casa que eu moro hoje, a corretora chegou e tal, foi mostrar, eu não tinha vontade de ir embora. O sentimento, a energia, olhando aqui pelo outro ponto, né, de quem tá adquirindo. Então, assim, a energia que eu sentia era um sentimento de, poxa, eu quero ficar aqui pra sempre. Foi difícil ir embora daqui, eu não queria ir embora. Na visita eu já não queria ir embora. Eu falei, eu quero ficar com essa casa e pronto. Como é que vai ser? Eu não sei, mas eu quero. Porque é o lugar que eu me senti bem. Eu me senti acolhida no momento que eu cheguei, sabe? Uma proprietária estava aqui, né? A pessoa que responsável, que respondia pelos proprietários, estava aqui. E aí eu lembro que ela estava limpando algumas coisas e ela com um sorrisão no rosto. Às vezes isso, a forma que você atende as pessoas, observar, né? A corretora, a imobiliária que você colocou. Será que são pessoas que estão com a mesma energia que você? Porque muitas vezes são pessoas que estão lá, tipo, a Deus dará também, sabe? Então é importante você analisar esses pequenos detalhes. Observe o que você pode fazer para deixar essa casa mais atraente. Pode ser às vezes uma pintura, pode ser às vezes uma limpeza que ela precisa, deixar com cheirinho agradável. Isso é muito simples. Passar um aromatizador de ambiente que faça com que você sinta aquele aconchego. Nossa, casa gostosa, nem sei aqui o que é, mas tem um sentimento bom. A sua energia primeiro, né, quando você fazer a primeira parte, que é você sentir essa emoção boa sobre o imóvel, vai mudar. Mas segunda parte é você deixar o ambiente que represente essa energia fisicamente, seja um aroma, seja o cuidado com a limpeza, seja a arrumação. E aí ela continua aqui, olha só. Uma grande dica que encontrei no site foi pensar em tudo que amava em relação à casa, agradecer a ela e então imaginar um novo comprador vivendo feliz ali. Tudo começa, como eu falei, na energia que você está em relação à casa. Se você imagina que é um estorvo, que é um problema, é como se você visualizasse você se livrando dela, e ali a pessoa aceitando ela, né, de qualquer forma e tal, às vezes com defeitos que você quer esconder para que a pessoa não veja e tal, e isso não acontece, porque você está tentando fazer algo com um sentimento ruim por trás. Para me livrar disso, tentando trapacear uma outra pessoa, e a cocriação, né, acontece com o universo. Todos somos um, então aquilo que a gente não deseja pra gente, a gente não deseja pro outro também. Então tudo vem como uma cascata. Eu mudo meus sentimentos em relação ao imóvel, eu verifico o que eu posso melhorar ali pra entregar pra aquela pessoa aquilo que eu gostaria que entregassem pra mim, né? E a partir disso, agora eu visualizo aquela pessoa feliz com o que eu entreguei pra ela. Só pra ilustrar um pouquinho essa questão do que a gente faz, né, pro outro, baseado no que a gente gostaria que fizesse pra gente, eu vou te contar uma historinha aqui rapidinho. Algum tempo atrás, eu vi um vídeo de uma moça que tem um canal aqui no YouTube, e o que que acontece, né? Ela morava num apartamento, ela, o marido dela e o filhinho deles pequenininho. E aí, né, o bebê foi crescendo e tal, eles tiveram um segundo filho, ela estava grávida do segundo bebê, e o que aconteceu foi o seguinte, a casa que eles moravam, o apartamento, não ia conseguir caber todo mundo ali de uma forma assim confortável, tendo em vista que o bebezinho menor acorda mais e tal, um bebezinho, né, que acabou de chegar, tem aquela rotina de sono ainda não estabelecida, não tem uma rotina de sono, na verdade, acorda muito, e iria influenciar na rotina do outro, que já está estabelecida e tal, não tinha tanto espaço para um novo bebê em N situações. Então, o que que acontece, né? Ela começou a pensar em mudar de casa, só que até então, gente, não tinha naquele momento como fazer tudo isso antes do bebê chegar, do novo bebê chegar, porque já tava, sei lá, finalzinho da gravidez, 7º mês e tal. E aí o que aconteceu é que o marido dela é engenheiro, e ele estava fazendo um projeto já há alguns anos, eles tinham comprado um terreno, e estavam construindo uma casa para eles venderem, como um empreendimento. Tá? E aí eles estavam construindo essa casa para que eles vendessem para uma outra pessoa. Essa casa era linda, ele fez com todo o amor e carinho do mundo, sabe? Como se fosse para ele. E ali naquela circunstância, naquele momento que eles estavam procurando uma casa, o que o universo, né, guiou a eles foi justamente para aquela casa que ele estava construindo há alguns anos, como se fosse para uma outra pessoa, e era. A intenção dele era vender aquele imóvel, mas justamente aquele imóvel atendeu perfeitamente ao que eles precisavam. Eu lembro bem que ela falou isso, né? Que ele estava fazendo com tanto carinho, com tanto detalhe, tanto esmero em cada detalhe que ele estava construindo, como se fosse para ele, e depois o universo vai lá, contorna tudo, e quem virou realmente o comprador daquela casa, o proprietário, ele mesmo. Então faça para o outro o que você gostaria que fizesse com você. Então essa coisa de você arrumar a casa e visualizar o comprador feliz
justamente com isso. Não é uma casa que está vendendo com um monte de problema escondido. Será que tem alguma coisa ali que você está tentando esconder de alguém, né? Tentando passar um pano para você vender e ali futuramente pode causar problema para a pessoa que vai adquirir? Então, primeiro arrume e aí visualize essa pessoa vivendo feliz ali, porque é isso que é cocriar, como eu já falei, cocriar com o universo. A gente cocria pro bem de todos, né? Não é para você se sentir bem e o outro que se lasque depois. Com esse sentimento a gente não consegue, então a gente precisa, eu me sinto bem e o outro também vai ser beneficiado com essa situação, tá bom? Então vamos continuar aqui. Depois de ler isso, fui me sentar no apartamento e agradeci a cada cômodo pelas lembranças felizes, expliquei por que eu vendia e tive uma visão muito clara de um novo comprador, muito animado com a perspectiva de morar lá. Essa questão aqui de conversar, né, explicar para o apartamento porque ela estava vendendo, no livro do Ho'oponopono Limite Zero, do Joe Vitale, ele fala basicamente disso. O Dr. Hyolyn, quando ele chegava no imóvel diferente, ele conversava com aquele ambiente. Eles foram fazer uma reunião uma vez, e aí ele estava numa sala e antes de fazer a reunião, eles iam fazer um evento no dia seguinte. E aí o Joe falou para ele que iam fazer um evento e tal, ele falou, preciso ir lá antes do evento. E aí quando ele chegou lá no evento, né, no local, era numa sala de um hotel, e ele começou a conversar com as cadeiras, conversar com a sala, o que a sala estava sentindo. E aí o Joe Vitale achou que ele era meio pinel das ideias. Ele falou que não, a gente não entende muitas vezes, né, a realidade desse universo, não expande esse conhecimento de uma forma maior. Se tudo é vibração, se tudo é energia, não existe ser inanimato, não existe uma coisa que não tem energia, que não tenha sentimento, que não se comunique. A forma de se comunicar muitas vezes é diferente da nossa, falar, ouvir, mas tudo tem comunicação de alguma forma. Então, assim, ele se comunicava e conversava e sentia a vibração do que aquele ambiente estava, né? Só abrindo também mais um parêntese, a gente acha que o Ho'oponopono se baseia somente nas 4 palavras e tal. Não, tem muito mais. Tá? E aí nesse livro mostra um pouco mais disso, eu posso trazer aqui depois pra gente conversar um pouco mais sobre ele. E ali o que acontece, né? Ele falava qual era o nome da sala, ela conversou com ela, perguntou qual era a energia, e ele falava que a sala estava um pouquinho chateada, porque as pessoas normalmente saíam e entravam, deixavam uma bagunça, e ficava uma bagunça energética nela, né? E ninguém respeitava o espaço como era. Então ele primeiro pediu permissão para eles fazerem a reunião. E aí o Joe, que estava super cético, no dia seguinte ele falou que a sensação de estar naquela sala era muito boa, que ele nunca tinha se sentido daquela maneira. E é a mesma coisa aqui. Conversar com aquele ambiente. Eu lembro que eu fiz muito isso com a minha casa. Eu conversava com ela, perguntei qual era o nome. E ali eu me despedi dela realmente, sabe? Compreendendo que existia uma energia que me acolheu por todo aquele tempo. Então eu não vou simplesmente abandonar. Eu vou conversar também com essa energia. Tudo é energia, não é papo de maluco quando a gente compreende que o universo é vibracional. Tá? Então essa é a história que ela fala aqui, de conversar com o apartamento, explicar por que ela está vendendo também e faz com que ele se abra para os novos donos também, tá bom? Então vamos lá. Outra técnica que me ajudou foi segurar as chaves na mão, me imaginar entregando para o novo comprador e ao guardá-las dizer obrigado pela venda, até sentir que havia desapegado do apartamento e que ele estava vendido. Aqui é a lei da assunção sendo colocada em prática, né? O Neville Goddard fala da lei da assunção, você assumir o estado desejado e fazer uma visualização bastante real. Ela utilizava um objeto físico, inclusive, para fazer isso. No caso do Neville, ele fala que você não precisa utilizar um objeto físico, mas você sentir sua mão invisível, por exemplo, apertando a mão invisível do comprador, do novo comprador, selando aquele negócio. E ali ele fala, né, só dando mais algumas dicas aqui, incluindo nessa, ele fala o seguinte, para você fazer essa visualização, assumir esse estado como se já fosse real por pelo menos 3 noites, tá? Antes de dormir, você vai visualizar aquilo que você deseja que aconteça, nesse sentimento e sentindo realmente a sua mão, sentindo a textura, utilizando os seus sentidos físicos para colaborar com a vibração, com essa criação de energia. Então ela fala disso aqui e é basicamente isso. Foi mais uma dica que ela coloca aqui. Eu acho que a gente está na 5ª, né? Então vamos lá. Poucas semanas depois, após iniciar essas práticas, recebi propostas competitivas, ainda que o mercado estivesse muito ruim. Mais um ponto, 6ª dica, não veja a realidade ao redor como um empecilho para você conquistar aquilo que você deseja, tá? Não veja a sua realidade ao redor como um empecilho, não coloque critérios.
Nós somos criadores incondicionais. Eu posso ser, fazer e ter tudo aquilo que eu desejo. Então, quando eu coloco condições, mas é difícil vender, porque ninguém gosta desse bairro, eu estou criando as condições que me impedem de realizar aquilo que eu desejo. Então, não coloco condições. Não existiu uma condição aqui que bloqueou a intenção dela de vender a casa. Observa que ela fez todas as ações e não fique olhando para a realidade manifestada, para é difícil, porque ninguém compra, esse tipo de coisa. Se você der atenção para isso, está criando isso. O ninguém compra. Então faça esses processos, mas não fique olhando para o que foi manifestado, para o que acontece ao redor, para o mercado financeiro, para a competitividade do mercado financeiro, não, imobiliário, para a competitividade do mercado, para isso, para aquilo outro, e colocando caraminhola na sua cabeça. Porque a sua mente é a oficina de criação da realidade manifestada. Se você está utilizando ela através do seu foco de pensamento, seu foco de pensamento é o momento que está trabalhando a energia, dando foco a uma coisa que não vai contribuir com o seu desejo, está criando aquilo, tá? E aí, o que acontece, né? Ainda que o mercado estivesse muito ruim, na verdade, acabei vendendo por mais do que eu esperava. Então, você percebe que a realidade manifestada não afeta se você não der atenção a ela. As condições, o que as pessoas vão falar, mas as pessoas estão dizendo que é muito difícil, que nunca conseguiu vender e blá, blá, blá. Não ouve. Não dê ouvido àquilo que não combina com o seu desejo, tá? Assim que recebi a proposta, pensei, eu queria muito que o comprador ficasse com a mobília também, para nos poupar de ter que transportá-la. E sabe de uma coisa? Ele ficou. Meu namorado é hoje meu marido e atualmente estamos vendendo o nosso apartamento e nos mudando para uma casa porque esperamos um bebê. Ajudei a atrair tudo isso usando os princípios do segredo. Rebeca, Londres, Inglaterra. Olha só, gente, que legal, né? Essa história retrata muito toda essa questão aqui do segredo, né? Como ele pode realmente mudar a sua vida e fazer com que você consiga vender o seu imóvel, de repente começar a vida num outro lugar, que você queira, se essa for a razão. Então eu espero muito que a história da Rebeca e todas as dicas que eu saltei aqui, além das que eu complementei, ajudem você nesse processo, tá? Lembrando que você cria a sua própria realidade, não é a técnica, mas como você sente, como você pensa em relação às coisas é que vai criar. Tudo isso aqui é para te dar uma base de ação, se você tá perdido nesse momento, tá bom? Então, se você curtiu esse vídeo, se esse vídeo realmente fez sentido pra você, se te ajudou, se tá vendo uma luzinha no fim do túnel, nessa situação aí de vender seu imóvel que você não tava vendo, deixa um like pra eu saber que você gosta desse assunto. Além disso, quando você deixa um like, você contribui para que mais pessoas que estão precisando vender um imóvel consigam assistir esse vídeo, porque o YouTube vai mostrar pra muito mais gente. Se você pegou uma sacada, aprendeu algo novo aqui que você não sabia, que você não tinha praticado ainda, compartilha aqui comigo nos comentários, comenta aqui pra mim qual foi a sacada que você pegou, ou se de repente você fez alguma coisa diferente disso, conseguiu vender o imóvel e fez uma coisa diferente disso alguma vez, compartilha aqui, é uma forma de você ajudar as pessoas que estão no mesmo processo que você já esteve. E se você acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas que você conhece, clica em compartilhar, envia o link no WhatsApp, ou de repente compartilha nos stories do Instagram. Então é isso, muito obrigada por me assistir até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!